Por você eu faria 1000 vezes. Essa é uma frase bonita, né? Aparentemente simples, mas será que nós podemos levar essa afirmação ao pé da letra? Até onde vai o sacrifício de um amigo por outro? E será que a recíproca é verdadeira? Então esses são alguns dos questionamentos trazidos pelo nosso livro de hoje, O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Livros e E-Books, eu sou o Carlos e no vídeo de hoje eu dou continuidade ao meu projeto de leitura dos livros que eu ganhei de presente, né, para que não fiquem muito tempo parados na estante. E os livros são escolhidos de forma aleatória, através de um sorteio no final de cada vídeo. Então no final desse vídeo vocês ficarão sabendo junto comigo, em primeira mão, qual será a minha próxima leitura desse projeto. E todos os livros anteriores já tem vídeo aqui no canal. No decorrer aí do vídeo, os links aparecerão aqui em cima, nos cards. Mas todos eles também estarão lá na caixa de descrição do vídeo, né? Juntamente com as minhas outras redes sociais, com a minha lista de desejados e também com os links para a compra deste livro na Amazon, o que gera uma pequena comissão, que no meu caso é repassada integralmente para uma instituição de assistência social. Então, adquirindo seus livros ou qualquer outro produto através desses links, você não paga nada além, mas auxilia uma pessoa em situação de necessidade, certo? Mas vamos ao livro de hoje. Eu estou há pelo menos 20 anos atrasado em relação a essa leitura, porque esse é um daqueles livros que fizeram um sucesso estrondoso. Eu acho que todo mundo já leu ou viu o filme, né? Menos eu. E apesar de já ter ouvido falar dele, claro, eu nunca tive vontade de ler esse livro. Até assistir a um vídeo da Flaviana, do canal Xícara Literária, que eu sempre recomendo aqui, né? E ela fez um vídeo tão emotivo que conseguiu despertar a minha atenção. E por coincidência, ou não, né? Na mesma época, um grande amigo meu, muito querido, me disse que queria me presentear com um dos livros favoritos dele, que era justamente O Caçador de Pipas. E eu incluí aqui no projeto, fiz a leitura e está aqui a minha opinião. Então, Edson, se você estiver assistindo, mais uma vez, meu muito obrigado pelo presente, né, pela tua amizade. Um grande e carinhoso abraço para você. E por que é que esse livro nunca chamou a minha atenção? Bom, eu nunca fui muito ligado em lançamentos, né? Vocês sabem aqui que eu não sou muito chegado em livros modinha, ainda mais americanos, né? Sim, eu sei que o autor desse livro é afegão, mas eu tenho um certo pé atrás com esses autores que retratam seus países, mas nunca moraram lá. Geralmente são imigrantes que viveram quase a vida toda em outro país. Então eu sempre me questionei sobre o quão fiel é a realidade que eles relatam, né? Eu sou brasileiro, vivi a minha vida toda aqui, mas eu não tenho, por exemplo, conhecimento, vivência para escrever sobre os indígenas da Amazônia ou sobre o povo nordestino, né? Apesar de ser brasileiro. Então eu tenho esse certo pé atrás com esses autores que retratam o país X ou Y, mas na verdade nunca viveram lá. Mas isso é outra história, né? E também não quer dizer que as suas obras sejam ruins, né? Muito pelo contrário. Porque a maioria dessas obras, elas têm temas com um apelo universal, né? Então, por isso que elas têm esse poder de cativar leitores de toda parte do mundo. E esse é bem o caso desse livro. Eu também achava que era só mais uma história absurdamente triste, né? Tendo crianças como protagonistas, né? Feitas com o objetivo de emocionar, mas só isso, né? Puro preconceito. Acabei quebrando a cara, porque esse livro é muito mais do que ele aparenta. E um dos parâmetros que eu uso para avaliar um livro, principalmente se for de um autor que eu não conheço, é a vontade que ele me desperta de ler outras obras do autor. E isso aconteceu com o Caçador de Pipas. Eu gostei bastante do livro, do estilo do autor e fiquei interessado em conhecer outros livros dele, principalmente porque algumas pessoas me disseram que eles são ainda melhores do que esse.
Caçador de Pipas não é um livro perfeito, ele tem alguns detalhes que me desagradaram um pouco, mas no geral foi uma leitura excelente e muito agradável. Bom, é agradável na medida do possível, né? Porque é muito pesada e me surpreendeu em vários momentos. E as surpresas começaram já no início do livro, quando eu percebi que não é a história sofrida de duas crianças, mas sim a jornada de vida e amadurecimento de uma delas, o Amir, que também é o narrador da história. É uma história de traumas infantis, de autoaceitação, de lidar com os fantasmas do passado, de corrigir erros e injustiças, né? De fazer a coisa certa, né? Enfim, de se tornar uma pessoa melhor. Mas é também um pouco da história recente do Afeganistão. É um país que há décadas vem sofrendo mudanças absurdamente radicais no seu modo de vida, né? Causando cada vez mais fome, miséria, destruição. E lendo esse livro dá para entender um pouco melhor aquelas cenas horríveis que nós vimos há cerca de 2 anos, né? De gente tentando fugir do país pendurada na roda do avião. E olha que esse livro aqui foi lançado há mais de 20 anos. E voltando à história, o Amir e o Hassan são 2 meninos de cerca de 12 anos que vivem em Cabul, né, capital do Afeganistão, em meados da década de 70, quando o país era uma monarquia. Os 2 são órfãos de mãe. Bom, pelo menos o Amir né, porque a mãe dele morreu no parto, mas a do Hassan fugiu com uma trupe de artistas pouco depois do seu nascimento, né, deixando a criança com o pai. E apesar de criados juntos, né, de serem melhores amigos, o Amir e o Hassan são de etnias diferentes, né, que é algo muito marcante naquela sociedade na época. Ambos são afegãos, mas o Hassan é um Hazara, né, é descendente de um povo que teve origem nas invasões mongóis. Por isso, os Hazaras têm a pele mais clara e os olhos puxados. E por isso sempre foram vítimas de preconceito e de opressão, porque eles eram tidos como uma classe inferior, geralmente não tinham acesso à educação e exerciam os trabalhos mais braçais. O Hassan e o seu pai são criados do pai do Amir, que é um próspero negociante de tapetes, e eles moram numa casinha nos fundos do terreno. Mas os pais do Amir e do Hassan também cresceram juntos. O pai do Amir gosta muito deles, os trata muito bem, especialmente o Hassan, né? Os considera como da família, mas sem nunca romper essa linha étnica que os separa. A questão é que o Amir e o Hassan não são só de etnias diferentes, mas eles são bem diferentes também como crianças, né? Enquanto o Hassan é mais ativo, mais esperto, né, mais levado, o Amir é aquela criança mais quieta, que gosta de ler, tem o sonho de se tornar escritor. E o pai do Amir é um homem, né, próspero e poderoso, para os padrões da época e do local até progressista em certos aspectos, mas por outros ainda muito apegado às tradições. Então ele expressa uma certa preocupação com esse jeito mais reservado do filho, né? Achando que ele não é macho o suficiente. Por exemplo, né? Quando tem alguma briga de garotos, é o Hassan que defende o Amir. E o garoto se ressente dessa frieza do pai, achando que não é bom filho, né? Que o pai não gosta dele porque o culpa pela morte da mãe. E nessa época, um dos maiores eventos da cidade para as crianças eram os campeonatos de pipa, em que os competidores iam sendo eliminados até sobrar apenas um. Mas não bastava ser o último, era necessário também apanhar a última pipa voada. E nisso os 2 garotos formavam um time perfeito. Enquanto o Amir era ótimo em empinar a pipa, o Hassan tinha um certo sexto sentido em saber onde exatamente a pipa ia cair, né? E sempre acertava. Daí o apelido, o caçador de pipas. E o Amir, então, vê nesse campeonato a oportunidade de conquistar a admiração do pai.
Mas o que seria o grande momento da sua vida acaba levando a uma situação que põe à prova a amizade dos dois e até onde vai a lealdade de um com o outro, né? Sendo que a origem da separação dos dois amigos e também de um fantasma que irá perseguir o Amir até a vida adulta. E o livro pode ser dividido em 3 partes, né? A primeira e a última se passam no Afeganistão e a segunda nos Estados Unidos. Com a invasão soviética em 1981, o Amir e seu pai fogem do país, conseguem ir para os Estados Unidos e nessa segunda parte a gente acompanha a vida do Amir e do pai nos Estados Unidos. Eu achei essa parte mais parada que as demais, né? Apesar de bem importante, porque mostra o crescimento, o desenvolvimento e amadurecimento do Amir. E tem acontecimentos que serão decisivos para o desfecho da história. O interessante dessa parte é ver como gerações diferentes têm visões e vivências bem diversas da vida nos Estados Unidos. Enquanto o pai se mantém mais isolado, se envolvendo com a nova cultura o menos possível, se relacionando apenas com outros afegãos, o Amir, que foi para lá praticamente criança, se adapta com muito mais facilidade, vai estudar, toca a vida para frente, mas é sempre atormentado por esse fantasma do passado. E aí nós chegamos à terceira parte, anos depois, já em 2001, quando os destinos do Amir e do Hassan voltarão a se cruzar, mas num Afeganistão completamente diferente da sua infância, né? Um país totalmente devastado e sujeito às leis e atitudes totalmente arbitrárias do Talibã. O Caçador de Pipas foi o primeiro livro do autor, virou best-seller imediatamente, né? Fez o autor virar celebridade e, mais importante, né? Atraiu a atenção do mundo para o Afeganistão, que depois do conturbado período de dominação soviética, passou para a dominação do Talibã, até que em 2001, por conta dos ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos invadiram o país com o objetivo de desmantelar a Al-Qaeda, capturar o Bin Laden e tirar o Talibã do poder, pelo menos até 2021, quando houve a retirada das tropas americanas e o Talibã então retomou o poder no país. E como eu disse lá no início, a minha experiência de leitura foi bem diferente do que eu imaginava. A leitura é fácil, bem fluida, né, sem firulas, é uma história bem narrada, bem desenvolvida, com bons personagens, né, que prende a nossa atenção do início ao fim. E é sim uma história bastante sofrida. O Amir tem atitudes bastante questionáveis, que no início causam até uma certa implicância com ele, mas depois a gente acaba entendendo, né, que foram atitudes de criança, claro que não totalmente inocente, mas também com 12 anos ele não tinha noção do tamanho das consequências dos seus atos. Outro ponto que me surpreendeu foi a descrição de algumas cenas violentas, de forma bem direta, mas ao mesmo tempo sem ser detalhista e explícito demais, né? O autor consegue passar toda a angústia e a violência da cena, mas sem excessos narrativos. E são cenas realmente bem impactantes, tem várias aqui. Eu achei o livro bem mais pesado do que eu imaginava que seria. Já as cenas tristes, que também existem, são realmente tocantes, emocionam, mas sem ser piegas. E um outro detalhe que me chamou a atenção é a quantidade de plot twists, né, que tem nesse livro, né? São vários ao longo da narrativa, mas estrategicamente colocados e bastante plausíveis dentro da história, né? Só um mais para o final é que me deixou com a sensação de carta tirada da manga, mas na grande maioria essas viradas na narrativa funcionaram muito bem, pelo menos para mim, né? Eu fui surpreendido várias vezes durante a leitura. E eu gostei bastante, é um livro muito bom, mas também não me impressionou a ponto de considerá-lo um livro da vida. Ele tem sim alguns problemas,
são pequenos pontos que não chegam a incomodar ou desmerecer o livro, né? Aliás, eu acho que nem podem ser chamados de problemas. Então, mais para pequenos detalhes que chamam a atenção para quem já está mais acostumado com leitura de clássicos, né? Coisa de leitor mais chato mesmo. Então, nesse aspecto mais negativo, eu tenho 2 pontos a destacar, e os 2 já na parte final do livro. Porque enquanto as 2 partes iniciais têm um ritmo muito bom, um andamento muito bom, a terceira já é mais corrida, né, com mais acontecimentos, e por isso eu considerei ela mais superficial, né, um andamento mais rápido. Embora a gente entenda muito bem o que está acontecendo, as situações já não são tão detalhadas, né? Pelo menos foi a sensação que eu tive. E o outro ponto foi uma cena, o tal plot twist, que me pareceu tirado da manga, porque é uma situação bastante delicada e complicada, mas que se resolve assim, né? Quase num passe de mágica, com um simples telefonema. Então, realmente, não me deixou uma boa impressão. Mas eu reforço que talvez isso seja apenas preciosismo de leitor chato. Porque, no geral, é um livro que traz muitos temas para reflexão, né? Ele fala de amizade, de amor filial, de apego às tradições, fanatismo religioso, traumas infantis, imigrantes, né? Direitos humanos, né? Adaptação de refugiados. E, além disso, nos apresenta um pouco da cultura e da situação do Afeganistão, né? Esse país sobre o qual nós conhecemos tão pouco, e também do sofrimento do povo, né? Desse povo, né? Num país destruído por anos de invasões, de ocupações, de guerra civil, né? Todos os problemas e carência total do mínimo necessário para uma existência digna. E que, se a gente não pode fazer nada para mudar essa situação, podemos ao menos orar por eles e refletir sobre as nossas próprias condições e como somos privilegiados em nossas vidas. Muitas vezes a gente reclama de barriga cheia. E é claro que com sucesso desses, não demorou para o Caçador de Pipas virar filme, lançado em 2007, e o filme seguiu o caminho de sucesso do livro e faturou muito. É uma adaptação bastante fiel, mas condensada em algumas partes, né, que são mais bem exploradas no livro, inclusive na parte final. Aquela acelerada que eu mencionei no filme fica ainda mais evidente, porque ela elimina todo um arco da história. Também bem chocante e inesperado, e ela pula, né, o filme pula essa parte e vai direto para o final. Outra diferença bem evidente é que o filme suavizou muito algumas cenas, provavelmente para conseguir uma classificação etária mais baixa e com isso um público maior, claro, né? Mas mesmo isso não impediu o filme de ter problemas, né? Por conta dessa questão étnica abordada na história, o governo afegão proibiu o filme, alegando que ele incitaria a violência contra a etnia Hazara. E pior, antes ainda do lançamento do filme, os meninos que interpretaram os personagens principais começaram a sofrer ameaças, a ponto do governo pedir ao estúdio que tomasse providências para protegê-los. E com isso, o estúdio atrasou o lançamento do filme até conseguir que os meninos fossem retirados do Afeganistão e abrigados nos Emirados Árabes, onde aguardaram os trâmites para irem para os Estados Unidos. Polêmicas à parte, é um bom filme, inferior ao livro, mas vale como complemento. E agora vamos ao sorteio do próximo livro desse meu projeto. Estou aqui com o meu potinho, deixa eu dar uma sacudida. E o próximo livro é O Vento Sabe o Meu Nome, da Isabel Allende. Acho que ele está aqui, fácil de pegar. Daqui. Esse aqui foi um presente. Foi um presente aqui das Primas Veras. Quem acompanhou aí os vídeos de presente, ganhei vários presentes, né, desse grupo de amigas.
um projeto aí bem querido que eles fizeram aqui no YouTube há um tempo atrás. E então, assim que eu concluir a leitura dele, o vídeo aparecerá por aqui. Quem já leu, deixa aqui nos comentários o que achou e comentem também, claro, sobre o Caçador de Pipas. Se vocês já leram ou viram o filme, qual a opinião de vocês a respeito. Enfim, vamos continuar a nossa conversa sobre ele. E eu fico por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam da curtida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.